Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é Anderson Linhares e esse canal é Mensagens que Ensinam, um canal criado para abençoar a sua vida, para trazer mensagens, para trazer aquilo que Deus quer para cada um de nós, para a vida de cada um de nós, tá bom? Peço a vocês que, né, curtam, deixa lá o like no canal, para que a gente possa crescer aí, possa ser bênção para muitas pessoas. É o que eu tenho que pedir a vocês. Curta lá o canal, mensagens que ensinam. E vamos lá, né? Vamos falar da palavra de Deus. Tá? Hoje eu vou falar qual o processo que você tem vivido. Qual o processo que você tem vivido. E eu vou aqui compartilhar a tela da Bíblia Online, né? Do site da Bíblia Online, tá? Então já estou aqui já deixando bem aqui para vocês olharem. E vamos falar sobre Jó, né? Um pouco sobre Jó, um pouco sobre o que foi esse processo, né? O que é esse processo, né? E lá no texto de Jó, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21, tá? Tá logo aqui, ó. Vou aqui destacar para vocês. Tá aqui destacadinho em azul aqui. Para mim tá azul, para vocês deve estar em outra cor. Deixa eu ver. Ah, tá em azul também. É só quando eu mudo de tela. Jó, capítulo 1, versículo 20 e versículo 21. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. É um texto e é uma história muito, 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 muito interessante, muito, como posso dizer, muito forte até, né? Há cientistas, arqueólogos que vão dizer que a história de Jó é uma mentira, uma balela, uma conversa fiada, né? Eu particularmente eu não acredito nisso, assim como eu acredito no Deus verdadeiro, no Senhor dos Exércitos. Eu acredito que as histórias de Deus, as histórias que a Bíblia conta, são histórias que aconteceram, né? E esse processo, né? Esse processo a qual Jó passou, nós, né, como seres humanos, né, caminhamos, né, por essa terra, e aí, né, o tempo vai passando, o tempo de Jó era outro, o nosso tempo é diferente. Hoje nós temos uma tecnologia, hoje nós temos sonhos. Claro que Jó, né, na sua época também tinha sonhos, mas provavelmente sonhos um pouco diferentes, né, com o mundo de hoje, com a cabeça das pessoas, como pensam hoje. Hoje nós temos desejos. Ah, eu quero ter um computador, o que na época de Jó não tinha. Ah, hoje eu tenho o sonho de pilotar um avião, que na época de Jó não tinha sido ainda descoberto e construído um avião. Mas nós temos nossos sonhos, nossos desejos, nossas esperanças de fazer uma faculdade, de construir uma família, de, né, viver a vida da melhor forma possível diante de Deus. Mas
uma perguntinha, mas o processo até chegar ao lugar que você deseja, esse processo, esse, você tem o início do processo, né? Você quando acorda de manhã para sair ou para a faculdade, para estudar, para a escola ou para o seu trabalho, você passa por um processo até chegar ao seu trabalho, né? E muda e fora que você passa o dia inteiro ao retornar. Então esse processo termina ao você levantar e termina esse processo do dia quando você deita à noite, né? Ou vice-versa, quem trabalha de madrugada. Então esse processo que você passou, essas horas, né? Como nós estamos falando de nível Brasil, nós trabalhamos aí em, dependendo do emprego da empresa, da profissão, nós passamos horas, entre 8 horas a 14 horas de trabalho, muitas das vezes, né? Depende muito da empresa, da profissão, do acordo com a empresa e tudo mais. Mas o foco não é esse. O foco é processo, né? Qual processo você tem vivido? Eu sei do meu processo, eu sei dos processos que eu passei lá atrás, eu sei de tudo que aconteceu na minha vida até este momento, os processos que eu estou vivendo até aqui, né? Até para gravar esse vídeo, até para fazer esse vídeo é um processo, né? Tem logomarca, tem tarja de crédito com seu nome, tem música inicial, tem uma imagem inicial com uma música. Então isso tudo é um processo, tudo tem que ser pensado, tem que ser formulado e montado para ser colocado no ar, né? Ainda mais a área que eu trabalho é uma área técnica, uma área que é complexa e ao mesmo tempo, como posso dizer, tem que ser chato, né? A pessoa que trabalha na minha tem que ser um pouco chato por fazer o processo da forma correta, né? Você não pode montar equipamento de qualquer maneira, um equipamento de luz, de áudio ou de vídeo, porque em algum momento aquilo vai dar errado. Então, existe o processo, né? Mas o processo que Deus deu a Jó, né? Lá atrás desse texto, Deus permite ao inimigo, o inimigo, né, tenta lá, vai ver que Jó é fiel, ver que Jó, observa que Jó é um homem abençoado por Deus, mas por aquela coisa chamada humanidade, né? Aquela coisinha chamada o defeito que nós temos, a questão do pecado, né? Essa coisinha que está dentro de cada um de nós, seres humanos, que vai ser sempre, né, como posso dizer, o calo, né, nas nossas vidas, né, que nesse meio desse processo de nossas vidas a gente vai escorregar, vai tropeçar, vai se machucar e vai muitas das vezes entristecer a Deus, né? O diabo estava querendo chegar a esse ponto com Jó, né? Eu nas minhas análises, né? E se você discorda, né? Coloca embaixo aí os comentários, tá? Mas é interessante você analisar. É interessante que o processo é vivido por Jó. Jó é um ser humano, como eu e você. Jó passa por momentos difíceis. Jó perde coisas assim que para nós hoje, se acontecer, né, muitas das vezes, olha, falando de mim, falando por mim, Anderson, não sei o que seria. Você perde família, você perde filhos, você perde a mulher, você perde os bens, você perde, ou seja, o seu sustento, né? E você ainda perde algo que, mesmo que você, poxa, perdi o bem, né? O que Deus ali eu conquistei, perdi o bem, perdi, sei lá, minhas terras, minha casa, carro, o que for.
né? Isso eu estou jogando no olhar, nesse olhar de agora, hoje, né? Se eu perdi isso tudo, poxa, eu posso depois trabalhar e ir conquistando. Mas no caso de Jó, como ele poderia trabalhar e conquistando se até na saúde dele foi mexido, foi tocado? Olha a complicação. E aí ser fiel a Deus nesse processo, né? Qualquer um vai esbravejar, vai xingar até Deus, né? Mas Deus conhecia aqui dentro do coração, né, de Jó. E Jó tinha a possibilidade de jogar tudo pro alto. Assim como nós. Quantas vezes nós jogamos pro alto por pequenas coisas? Nós reclamamos, nós blasfemamos, nós falamos besteira, nós fazemos besteira por pouca coisa. Olha a vida e o processo que Jó passou, né? Vamos entender. Deus permitiu a morte dos filhos de Jó, perder todos os bens, teve doenças, ou seja, mexeu na saúde, que já complica mais ainda, humilhações essas que seus amigos, a sua própria mulher, fala para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. Olha, imagina o psicológico nesse momento, a complicação de tantas coisas a pensar e tanto sofrimento acontecendo, né? Por quê? Isso tudo por quê? Porque o diabo disse a Deus que Jó iria blasfemar contra ele. Ou seja, o diabo estava apostando nessa blasfêmia, o diabo estava apostando nessa reclamação de Jó contra Deus, né? Então, opa, o que está acontecendo, né? Só que isso tudo tem o quê? Esse processo, como nós chamamos de processo, que você tem o seu início, meio e fim, ele tem um termo atrás nesse contexto todo, que se chama tempo. Leva-se um tempo. Esse processo tem um tempo, né? Então, esse tempo, quando o sofrimento de Jó é um nível absurdo, né? Jó se apresenta a Deus. E lá no texto ele vai dizer: saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando quando partir, quando eu morrer. O Senhor me deu o que eu tinha, né? Ele reconhece que tudo aquilo que ele tinha e que foi tirado dele, Deus deu. E o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí está a fidelidade, engolir, né? E aí a gente começa a imaginar essa dor, né? Que Jó, né, se ergueu. Aí vamos imaginar essa humanidade de engolir o ego, a arrogância. Estou dizendo que o texto também não vai mostrar sobre essa questão de ego e arrogância de Jó. Mas eu coloco nós, hoje, né, no nosso século, no nosso momento, o que nós temos feito, o que nós somos. Ah, eu sei, né, eu trabalho numa universidade e é engraçado, né, que os professores são mestres e doutores de formação, né? São profissionais de excelência nas suas áreas. Mas os alunos que estão ali
começando a sua graduação, muitas das vezes no primeiro, segundo, terceiro período, e chega nos laboratórios. Eu trabalho em um laboratório que é um estúdio de gravação de audiovisual, e aí você vai explicar algo técnico, né, de como fazer, de como operar aquele sistema. Tem uns que chegam com essa arrogância. Eu sei. Você não precisa falar porque eu sei, eu conheço. Olha, cuidado, cuidado. Muitas das vezes o processo existe para nos ensinar, e ele vai nos ensinar jogando no chão, tropeçando. Eu já tropecei muito, eu já errei muito, eu sei hoje os caminhos que eu preciso, eu tenho que andar, o que eu tenho que fazer. Mas cuidado, cuidado com o processo. O processo é fundamental, tá? O ser humano, no seu normal, é achar que pode, que tem o total direito e dever, né? Olha o que Deus nos ensina através dessa história do Jó. Jó se humilhou e adorou o Senhor, e não importando para mais nada. E Deus, a partir daí, dobrou as bênçãos para ele, para a vida dele. Jó, fiel ao propósito, não se corrompeu em nada, porque nós nos corrompemos. A primeira coisa que vem à nossa mente, no nosso coração, é brigar, é discutir, é dizer que eu sei fazer esse processo. Olha, não, 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 não. Né? Na minha profissão, se eu falar que eu sei mexer em tal equipamento, eu tenho que provar que eu sei mexer naquele equipamento. Porque uma hora alguém vai contratar os meus trabalhos, o meu serviço, e vai dizer assim, ó, você disse que sabe mexer no equipamento X, é o equipamento, tem que mexer. E aí? Trabalhar com mentira, cuidado. O processo exige fidelidade, lealdade, né? Pergunta para Deus que processo é esse, que momento é esse, tá? Olhe Jó, pense. Jó passou pelo processo e venceu, conquistou tudo de volta e muito mais, tá? E tem uma história real, porque processo existe desde que o mundo é mundo. Para se construir uma cidade, construir a casa que você mora, houve um processo. Ah, mas foi um pedreiro conhecido de fulano de tal, que é tio de não sei quem, que é meu tio, que é meu primo, que construiu, ele sabe fazer, olha só. Tudo bem, ele não é um engenheiro civil, né? Mas existe um processo para fazer uma casa. Você não pode fazer uma casa de qualquer jeito. Até se você construir uma casa que não tenha coluna, aí mesmo que ela não pode ser feita de qualquer jeito, ela tem que ter um processo minucioso, detalhe por detalhe, para não dar problema, não cair, tá? Então, isso tudo é levado em conta. Então, as empresas hoje tudo é processo. Mas tem uma história real, né, que aconteceu assim, foi, creio que ali no início da década de 40, nos Estados Unidos, né, na Segunda Guerra Mundial, tá? O então presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, após o ataque dos japoneses em 7 de dezembro de 1941, né, para quem não sabe, nesse dia 7 de dezembro de 41, os japoneses, né, promoveram um ataque muito grande, muito pesado, né, a Pearl Harbor, tá? Que era naquela época a principal base
dos navios da marinha da frota americana, né? Na verdade, não foi nesse dia. Nesse dia, o presidente pediu, na verdade, uma declaração de guerra contra o Japão ao Congresso. Ele designa junto aos seus conselheiros e generais um ataque pesado no coração do Japão, né? Ou seja, o Japão muito longe, né? Então, os Estados Unidos até aí então não tinha entrado na Segunda Guerra. Então, dias antes desse 7 de dezembro, houve um ataque a Pearl Harbor pesado que destruiu muitos navios e morreu muita gente, morreu muitos soldados americanos. Que aí, a partir daí, os Estados Unidos entram na guerra. Em 3 de março de 42, né, o tenente-coronel James Doolittle tem a missão de colocar uma estratégia de ataque em ação. Era muito arriscada, mas com grandes possibilidades de funcionar e atingir em cheio o inimigo. Tá? O que ele faz? Ele coloca aviões B-25, tá? Para decolar numa distância muito pequena, uma pista de 1,5 km. E o B-25 era um avião muito grande e pesado, porque ele era usado para bombardeio. O B-25 era um bombardeio. Tá? Então a gente vai entender um pouco a missão. Primeiro, ultra secreto. Então, ser ultra secreto é um processo que você tem que ficar quieto, se ninguém pode saber. Né? Segundo, treinam das técnicas nunca feitas antes e partem sem saber para onde ir. Né? Ou seja, ali os soldados convocados não sabiam, estavam treinando, mas não sabiam se iam botar isso em prática, tá? Não sabiam para onde que iam, só sabiam que estavam fazendo alguma coisa, que era botar o B-25 para decolar, né? Em uma distância de até 143 metros, né? Mesmo sabendo que o avião decola em uma pista com 1,5 km. Corrigindo aqui, eu falei 1,5 km lá atrás, não é. Ou seja, ele decola normalmente no seu peso normal, toda a sua capacidade, em 1,5 km. E eles tinham que treinar para que esse mesmo avião decolasse em 143 metros. Olha a complicação desse processo. Olha a dificuldade desse processo. 143 metros para 1,5 km. Olha a distância. Claro, tiraram a blindagem, tiraram alguns armamentos, pesos extras, para que esse avião conseguisse voar. Né? 4. Voar até o país inimigo, bombardear e tentar conseguir achar o exército chinês se encontrar terreno para pouso e combustível. Porque o Japão são ilhas, é formado por ilhas. Então você tem mais oceano em volta do que terra. E você não pode pousar no terreno japonês, que é o terreno inimigo, que você vai morrer. Olha o processo. O processo que os Estados Unidos enfrentaram em batalha e foram vencedores, porque acreditaram e encararam de frente. Olha a bravura, a coragem desses homens ao fazer esse tipo de manobra, pegar um avião super pesado, aliviar sua carga e voar até o Japão, a partir, né, claro, de um porta-aviões, até chegar lá, bombardear e tentar achar terra, principalmente na China, que o chinês naquela época era aliado dos Estados Unidos e da Inglaterra na Segunda Guerra. Então você entenda o processo. É um processo de guerra, é um processo de batalha.
É um processo de contra-ataque que foi realizado, né? O processo que você tem vivido está deixando você como? Cansado, triste, com raiva, sem esperança, né? É do processo que Deus nos testa, prova, né, quem verdadeiramente nós somos. Passemos pelo processo, caindo, levantando, sangrando, machucados, chorando, sorrindo, tristes ou felizes, não importa, mas vamos passar com o Senhor dizendo: venha, filho, caminhe mais um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. É o que ele tem dito para cada um de nós. Não desista. Entenda o processo. Entenda o que está acontecendo. Ore, peça a Deus direção e siga sempre em frente. Porque Deus vai fazer diferença na sua vida. Fique com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que aqui você tenha entendido um pouco do que foi esse momento, né, na vida de Jó. E se inscreva no canal, mensagens que ensinam. E Deus te abençoe. Um forte abraço. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. Tchau, tchau.